Olá, como vai? Tudo bem? Professor James com você mais uma vez. E aí, como estão as coisas? Tudo bem? Se cuidando? É muito importante. E logo estaremos de volta. Gente, hoje a nossa aula será sobre internacionalização do sistema capitalista. É comum dividirmos o sistema capitalista em fases. As fases que eu vou tentar mostrar para você são essas. O chamado pré-capitalismo, que vai do século XV do século X até o século XV, Baixa Idade Média. O capitalismo comercial, que vai do século XV até o século XVIII, Idade Moderna. O capitalismo industrial, a partir da Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII até a Segunda Guerra Mundial. O capitalismo financeiro, que é a segunda metade do século XX, né, da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80, início dos anos 90, e o capitalismo informacional, que coincide com a globalização ou com a revolução técnico-científico-informacional, que é o capitalismo que marca um momento, né, da informação ou do chamado revolução técnico-científico-informacional. Senhores, vamos tentar dar uma olhadinha aqui nos slides que eu preparei para você. Eu estou começando aqui na Idade Média, você sabe. Idade Média é sinônimo de feudalismo. E nós vamos falar aqui da chamada Baixa Idade Média, a partir do século X. Não é? E eu coloquei aqui um quadro de um pintor chamado Bruegel. Esse pintor se notabilizou, não é, por tentar retratar o cotidiano da Idade Média. Nesse quadro aqui, você vê, não é, as condições de vida do homem comum da Idade Média. Nesse quadro aqui, ele tenta mostrar um número muito grande de servos miseráveis, de pessoas que vivem em condições bastante difíceis. Não é? Não se esqueçam que os servos tinham para com seus senhores feudais, não é, uma série de obrigações, dentre elas a corveia, a talha e a banalidade. Não é? Quem consolava esse servo era a igreja, que dizia: você é pobre, você é miserável, quando você morrer, você vai para o reino dos céus. Mas, além disso, existia uma outra característica do sistema feudal, que era a questão da primogenidade, isto é, toda a riqueza ia para o filho mais velho. Os demais filhos que porventura o senhor feudal tivesse não ficariam com nada além do título. Então, a partir do século X, você tem uma grande marginalização social, um número muito grande de nobres sem fortuna e de servos miseráveis. Quem vai tentar dar uma solução para isso era talvez a única instituição organizada à época, a Igreja Católica. A Igreja Católica, através do Papa Urbano II, propõe que se organizem expedições para o Oriente, porque lá no Oriente, mais especialmente no Santo Sepulcro, né, onde Jesus estaria sepultado, né, infiéis dominam a região, os árabes islâmicos, os muçulmanos. Então nós deveríamos nos unir, ir até o Oriente para expandir a nossa fé cristã e conquistar riquezas. Qual é o símbolo da fé cristã? A cruz. Aí você tem aqui um movimento, olha só. As Cruzadas, entre os séculos XI e XII. 8 expedições militares, que partem da Europa em direção ao Oriente para a expansão da fé cristã e conquistar riquezas. Lá, esses europeus vão entrar em contato com algo que até então eles desconheciam, que são as especiarias. Eles vão saquear as especiarias. Quando eu falo especiarias, eu falo que temperos, seda, porcelana, marfim, não é? Riquezas diversas. E levarão essas riquezas para a Europa e começarão a revendê-las. Não é? Nós temos o quê? Nós temos o início de uma nova fase da Idade Média, que é o Renascimento. Olha só, no Renascimento, essa aqui é uma edificação típica, não é, do feudalismo, um feudo. Você tem aqui os castéis totalmente fortificados, não é? Aqui você tem, não é, as vilas onde viviam os servos, não é, os campos onde se plantavam, não é? Porém, a partir do Renascimento, um novo espaço geográfico vai surgir, os chamados burgos. Olha os burgos aqui, ó. Feiras onde se comercializava especiarias próximas aos feudos. Quem vivia nos burgos era um burguês. Surge a burguesia. O Renascimento não foi só comercial, foi urbano e, acima de tudo, também o Renascimento cultural. Eu coloquei para você algumas grandes obras do Renascimento cultural. 2 de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa e a Santa Ceia. Essa
belíssima escultura de Michelangelo, né, chamada Pietà, e uma obra da literatura chamada Dom Quixote, de Cervantes. Não é? Você reparou que os dois, dos três expoentes que eu coloquei aqui, dois eram italianos? Por quê? Porque na época Gênova e Veneza controlavam o rico comércio, a rica rota, não é? Para a obtenção das especiarias. Aqui, ó, na região de Alexandria, na região de Constantinopla, Damasco. Então, toda a rota comercial, não é, desse rico comércio com as especiarias eram controladas por genoveses ou venezianos. Agora, imagine, se você fosse um comerciante de Gênova e Veneza, você estaria satisfeito. Não é? O lucro vinha todo para você. Não é? Agora, se você fosse um comerciante, um burguês de uma outra área, aí você pretenderia o quê? Encontrar um novo caminho para o Oriente, um novo caminho para as Índias. Aí você vai sair do chamado pré-capitalismo e entrar numa outra fase do capitalismo, uma transição agora. A busca por um novo caminho para o Oriente em busca do lucro obtido com as especiarias. Como é que chama isso? Vem comigo aqui, ó. São as grandes navegações. E eu tenho aqui, ó, uma outra obra renascentista, Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, que conta a epopeia. O país, podemos chamar Estado Nacional, que foi pioneiro nesse processo, foi Portugal. Portugal já dominava o conhecimento tecnológico, por exemplo, da bússola, o astrolábio, que é um instrumento que mede a latitude a partir das constelações, dominava a construção de caravelas, que na época eram embarcações bastante velozes e modernas, não é? E os portugueses acreditavam que chegariam às Índias como? Contornando o continente africano. Périplo africano, mas isso era uma grande viagem. Dê uma olhada nessa ilustração que eu coloquei. A Igreja Católica dizia que nos mares, nos oceanos, né, monstros terríveis, não é, habitavam e acabavam destruindo as embarcações, não é? Chegaria um momento em que as embarcações seriam tragadas num grande abismo, porque se acreditava que a Terra era plana, não é? Portanto, as grandes navegações eram uma grande viagem, uma grande aventura. Os portugueses iniciaram em 1415 com a tomada de Ceuta, no norte da África. Depois chegaram ao Cabo do Bojador, aqui, ó, 1435. Né? Depois vieram até aqui, ó, a região aqui, ó, onde você tem Angola, onde você tem aqui a Nigéria, né, o Golfo de Guiné. Você tem aqui depois ó, a tomada aqui, ó, do Cabo da Boa, na época Cabo das Tormentas, depois Cabo da Boa Esperança, até que Vasco da Gama, em 1498, chega a Calicut, nas Índias, não é? E aí conclui-se, né, as grandes navegações. Só que não foram só os portugueses a se lançar nos mares. Após o período de reconquista, a expulsão dos árabes, não é? A Espanha também se organiza como nação e vai também partir em busca de um novo caminho para as Índias. Só que os espanhóis contratarão o serviço de Cristóvão Colombo. Colombo tentará chegar ao Oriente não contornando o continente africano. Ele tinha uma frase: o Oriente pelo Ocidente. Então Colombo vai fazer o seguinte: ele vai navegar em direção ao Ocidente, em direção ao Oeste, para chegar no Oriente, porque ele acreditava que a Terra era redonda. E aí? E aí ele vem, só que ele chega onde? Aqui, ó, São Salvador, hoje República Dominicana, 1492. Descobre-se a América. Portugueses e espanhóis, então, vão dividir o mundo entre eles. Vão traçar uma linha imaginária. Olha a linha imaginária aqui, ó, Tordesilhas. E vão dizer o seguinte: todas as terras que ficarem a leste de Tordesilhas pertencerão a Portugal. Olha o Brasil aqui, ó, a parte do Brasil português, não é? E todas as terras que ficarem a oeste pertencerão à Espanha, América Espanhola. Você tem, então, agora, não mais as especiarias, como aqui estão, não é? Como símbolo de riqueza. Nós vamos sair do chamado pré-capitalismo e entraremos, com a descoberta da América, num novo momento da história, que é o quê? Esse aqui, ó, o chamado capitalismo comercial ou mercantilismo. Os portugueses, não é, vieram até a América, Cabral, 1500, 22 de abril de 1500, não é? E estabeleceram a rota contornando o continente africano. Já os espanhóis, não é, chegaram à América, chegaram onde hoje é o México, onde hoje é a Venezuela, a Colômbia, né? Aí o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino de Nova Espanha, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio da Prata, né? Toda essa região aqui era América Espanhola, que é América Portuguesa. Aí nós temos, então, uma nova forma de enriquecer, não mais através das especiarias, mas sim da exploração das colônias americanas, o mercantilismo.
E no mercantilismo, você tem um Estado forte que organiza toda a exploração. Esse Estado estabelece o monopólio, isto é, uma colônia só pode comercializar com sua metrópole, leis protecionistas que protegem o comércio da metrópole em relação à colônia e, sempre que necessário, intervenção. Aqui, ó, leis pragmáticas, taxas alfandegárias, o intervencionismo. Isso aí é a base do pacto colonial. Começam-se a se desenvolver as manufaturas, né? Os monopólios, os exclusivismos, o colonialismo é a base do enriquecimento. E aí, enriquecer na época tinha duas principais correntes. O metalismo, que era quando uma nação acreditava ser rica porque acumulava metais preciosos, portugueses e espanhóis acreditavam nisso, e a balança comercial favorável, que está aqui, ó, diminui-se as importações e aumenta-se as exportações. Quem acreditava nisso? A Inglaterra. Na verdade, os ingleses acreditavam na produção, já que eles não compravam, eles produziam. Eles desenvolveram-se do artesanato, da manufatura, até chegar a uma produção que nós vamos ver daqui a pouco. Mas quem será que estava certo? O metalismo ou a balança comercial favorável? Vamos pegar dois expoentes, Inglaterra e Portugal. Eles assinaram em 1703, início do século XVIII, um Tratado de Methuen. Nesse tratado, os ingleses se comprometiam a comprar todo o vinho de Portugal. E Portugal se comprometia a comprar todos os tecidos que vinham da Inglaterra. Ora, necessitamos mais de tecidos do que vinhos. Mas como é que então os portugueses pagavam por esse tecido? Ora, ouro, eles não acreditavam no metalismo, ouro que eles tinham da onde? Do Brasil. Ouro e diamantes do Brasil foram parar indiretamente nas mãos dos ingleses. O que os ingleses fizeram com esse acúmulo de capital todo aqui, com esse capital acumulado? Investiram no que eles acreditavam, que era a produção, através de incentivos à pesquisa, incentivos ao conhecimento, para se criar ferramentas automáticas, ferramentas que trabalhassem sozinhas, as máquinas. Ora, para isso era necessária uma força motriz. Os ingleses tinham uma grande quantidade de carvão mineral e a burguesia chegou precocemente ao poder na Inglaterra. 1688, 1689, Revolução Gloriosa. Então, a Inglaterra foi pioneira no processo da Revolução Industrial